Há um antigo ditado que diz que a única certeza que temos na vida é a morte. Mas para muitas pessoas, lidar com a dor e o sofrimento ainda é um tabu. Porém, infelizmente, existem equipes multiprofissionais especializadas em fazer com que essa etapa difícil seja vivida da melhor maneira possível. É o chamado cuidado paliativo. Um estudo recente aponta que mais da metade das mortes no mundo ocorrem por condições graves à saúde, que precisariam de cuidado paliativo. No entanto, no Brasil, apenas 10% dos hospitais dispõem desse serviço. E esse é o tema dessa edição da nossa websérie Com Amor Sua Saúde. E para conversar sobre o assunto, convidamos a doutora Thaís Antunes da Silva, médica com atuação em cuidados paliativos pela USP São Paulo e também responsável pelo serviço de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E também está conosco a doutora Laura Cardia Gomes Lopes, que tem atuação em cuidados paliativos pela USP São Paulo e é médica assistente do Serviço de Cuidados Paliativos e do Serviço de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas aqui de Botucatu. Eu agradeço a vocês pela presença. E doutora Thaís, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o que são, então, os cuidados paliativos, né? É um tema que ainda tem muito mito sobre ele, as pessoas ainda não entendem muito bem o que realmente são os cuidados paliativos. Muita gente passa por esse sofrimento, ou seja, por uma doença com si próprio ou com a família, algum familiar, algum ente querido, né? Explica pra gente um pouco o que são os cuidados paliativos, então. Obrigada pelo seu convite. A gente está falando de um tema tão importante. Cuidado paliativo, quando a gente fala esse nome, soa às vezes um pouco mal no nosso ouvido, né? Porque eu acho que esse nome traz muito estigma, de muita noção equivocada do que é, né? Eu gosto sempre de lembrar qual é a origem dessa palavra, né? Cuidado paliativo vem de pallium, que é uma palavra em latim, que é o manto que os cavaleiros usavam para se proteger das intempéries, né? A gente não tinha carro, não tinha avião, então a gente precisava percorrer longas distâncias a cavalo ou a pé, né? Então, para se proteger do frio, da chuva, né, do gelo, a gente se cobria, né, e se protegia nessa caminhada, né, prevendo que a gente podia enfrentar pela frente, né? E o paliativo é isso, a gente protege um ser humano que está diante de uma doença grave do sofrimento, né? Não só ele, como a sua família, né? Então, a origem da palavra é isso, né? A Organização Mundial de Saúde, né, no último ano, fez uma revisão desse conceito, né? E ela vai dizer pra gente que o cuidado paliativo é uma abordagem, né? É uma abordagem que é feita por uma equipe multidisciplinar, não é o médico que presta essa assistência, né? Mas é o médico junto com o enfermeiro, com a psicóloga, com o assistente social, com a nutricionista, com a fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional, com o capelão, né? Para prestar esse tipo de assistência a uma pessoa que tem uma doença grave, que ameace a sua vida, né? E um suporte também à sua família. E o cuidado paliativo, a gente cuida do ser humano, né? A gente não cuida da doença, né? Assim como eu tenho que conhecer tudo sobre aquela doença, eu preciso também conhecer sobre quem é essa pessoa, né? E a gente entende o sofrimento nas suas totais dimensões, né? A gente não adoece, não sofre só no físico, né? A gente sofre na nossa dimensão social, nossa dimensão familiar, na nossa dimensão psíquica, emocional e na nossa dimensão espiritual, né? Então a gente entende o ser humano como um universo complexo, né, repleto dessas dimensões, né? Então o foco do nosso cuidado não vai ser o corpo, né? Também o corpo físico, mas também tudo que compõe a nossa existência, né? Então o nosso olhar vai estar dirigido para tudo isso. E a gente vai focar na qualidade de vida, né? Como ajudar essa pessoa a viver o tempo de vida que ela tem, independente do tempo que seja, né? Se tem um equívoco também de achar que o paciente que está em cuidado paliativo tem um tempo de vida muito curto, isso é um equívoco, mas o tempo de vida que ela tem, naquela doença grave, aquele tratamento que muitas vezes traz bastante sofrimento, como cuidar dela para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível, né? Cuidando da sua dor, da sua falta de ar, do seu sofrimento religioso, espiritual, dando suporte à sua família, né? Então, cuidado paliativo, se a gente fosse definir brevemente, é isso. Perfeito. E doutora Laura, a quem se destina esse tipo de cuidado, né? Como a doutora Thaís falou, muita gente entende que é um cuidado pré-morte, né? Existe até um temor quando se fala em cuidado paliativo. Poxa, a minha mãe, meu pai, meu avô tá
muito próximo da morte, se entrou nessa fase de cuidado paliativo. Explica um pouco a quem se destina esse cuidado. Se a gente fala assim de cuidado paliativo, a maioria das pessoas associa isso ao paciente oncológico, que é o paciente que tem câncer, né? Eles de fato são uma grande porcentagem dos pacientes atendidos e os cuidados paliativos começaram com esses pacientes. Eles atendiam pacientes oncológicos no início. Mas se a gente for pensar na definição que a doutora Thaís acabou de falar, né? Ele é um cuidado para alguém que tem uma doença grave, que ameaça a continuidade da sua vida e que gere um grande sofrimento. E não só o câncer tem essa capacidade de gerar sofrimento e ameaçar a vida. Existem inúmeras outras doenças. Se a gente for pensar, então, doenças cardíacas graves, como insuficiência cardíaca, doenças pulmonares avançadas, pacientes neurológicos que têm, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, pacientes que tenham uma demência avançada, pacientes com doenças renais e até mesmo crianças, né? As crianças também adoecem, as crianças também morrem, as crianças também precisam desse cuidado. Então, crianças com doenças graves, elas também têm que ter esse olhar do cuidado paliativo. Isso geraria um impacto grande na qualidade de vida delas, se você for ver, né? As crianças, elas vão ficar, os pacientes ficam internados, às vezes, por um longo período, a família sofre junto. Então, é um cuidado bem mais amplo do que as pessoas costumam pensar, que é só para paciente com câncer. Certo. Agora, muita gente entende assim, o sofrimento acaba sendo muito maior para quem está doente, para quem está muitas vezes no fim da vida. Mas o familiar, as pessoas próximas que estão ali acompanhando esse momento também sofrem muito, né? Qual que é o impacto então do cuidado paliativo para essas pessoas, para os familiares, para os amigos, aqueles entes mais próximos de quem está doente? O impacto é imenso, é muito, muito positivo, ao meu ver, né? A gente pode falar isso tanto por estudos, pesquisas científicas que mostraram, mediram escalas de qualidade de vida e viram que os familiares que tiveram um acompanhamento em conjunto da equipe de paliativo, eles tinham melhor qualidade de vida. Eles tinham menos sintomas, os pacientes tinham menos sintomas, tinham menos sofrimento, né? Então, assim, o impacto é muito grande. Eu posso dizer até uma história pessoal minha, assim, eu perdi uma avó há alguns anos atrás e na época ela não estava sendo acompanhada pelos cuidados paliativos. Isso gerou em mim, na minha família, um sofrimento grande que eu carrego, inclusive comigo até hoje, com questões que eu acho que eu nem consegui superar ainda. E há 10 dias atrás o meu avô faleceu, acompanhado em cuidados paliativos, né? Sendo respeitado, então ele teve a capacidade de dizer o que ele precisava dizer, ouvir o que ele podia ouvir, né? Ele teve um alívio grande da sua falta de ar que ele teria, talvez não teria se ele estivesse internado. Ele pode estar junto da família, né? E a gente está em paz. Eu posso dizer por mim, né, que eu estou em paz, a minha família está em paz. Então isso para mim é mais do que querer mostrar com estudo, assim. Eu vivi isso, eu acredito nisso. Eu acho que isso é o que a gente mais quer, né? Para quem passa por um momento como esse de sofrimento, de ter algum ente querido no final, né, vivendo os últimos dias aí de vida, que ele tenha um conforto, um mínimo de... tenha o menos dor possível, né, diante do quadro, que muitas vezes é grave, né? Sim. Mas acho que esse conforto, então, que a equipe multiprofissional aí traz é muito bacana e acho que é o que todo mundo quer, né? Agora, doutora Thaís, nós falamos aqui no começo do nosso programa que só 10% dos hospitais no Brasil hoje dispõem desse serviço de cuidado paliativo, né? Sim. E o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu tem esse privilégio de ter um serviço desse tipo aqui. Como que funciona esse trabalho aqui no nosso HC? Leandro, isso é um dado que entristece muito a gente ainda, né? 10% dos hospitais desse Brasil inteiro oferecem esse tipo de cuidado, que é essencial, né? A maioria deles está no Sudeste, né? Infelizmente. Então, tem muitos estados que contam com uma assistência muito ainda, né, aquém do que deveria. E aqui em Botucatu a gente consegue prestar uma assistência para os pacientes que estão internados sob cuidado de outra especialidade, então que a gente chama de interconsulta, né? A nossa equipe
ajuda as equipes que estão cuidando desses pacientes a cuidar deles com esse olhar, né? Então a gente é uma equipe que soma a equipe assistente, a gente tem uma atividade de ambulatório, onde os pacientes vão para as consultas conosco, né? E nós temos uma enfermaria que está em construção, né? Onde a gente vai poder no futuro nós próprios internarmos nossos pacientes e nós próprios cuidarmos deles, né? Então em Botucatu atualmente a gente está conseguindo prestar esse tipo de assistência. Tá certo. Essas foram então as informações sobre cuidado paliativo, né? Uma abordagem, como a doutora Thaís disse, muito importante, e é bom que as pessoas saibam que as unidades de saúde estão se especializando nesse tipo de cuidado com o paciente, que leva humanização para o atendimento, né? Principalmente para o atendimento público, e é interessante a gente saber como isso funciona, né? Muita gente tem dúvidas ainda, e acho que esse bate-papo aqui serviu um pouco para que a gente entenda melhor o funcionamento e os detalhes aí do cuidado paliativo. Agradeço muito a presença de vocês, doutora Thaís, doutora Laura. Obrigada, Leandro. E você que nos acompanha, continue seguindo o nosso canal no YouTube, HCFMB. Acompanhe também outros programas da nossa websérie Com Amor Sua Saúde. Até a próxima!